Queridos, essa palavra aqui, deixa eu contextualizar vocês o que estava acontecendo aqui. Isso aqui aconteceu mais ou menos depois de uma boa parte do ministério de Jesus, mais em direção ao fim do ministério de Jesus, quando ele estava terminando o ministério dele na Galileia, ele ia para Jerusalém, porque lá ele ia completar todas as obras que ele ia fazer para a nossa redenção. Então, já é mais para o fim do ministério de Jesus que acontece esse episódio que está sendo narrado aqui. E nesse capítulo, o Mateus começa a mostrar que os escribas e fariseus queriam um sinal de Jesus. Eles queriam saber quem era Jesus. Porque o profeta Daniel, no capítulo 7 do profeta Daniel, ele teve uma visão que vinha do céu, como filho de homem. Daniel estava na Babilônia quando ele escreveu. E ele escreveu em aramaico. Em aramaico, filho de homem é Bar-Enash, que significa filho de Enos. Enos foi o neto do Adão, Adão, 7, Enos. Nos dias de Enos, se começou a invocar o nome do Senhor como Jeová. Não é simplesmente um Deus qualquer, mas é o Deus da aliança, Jeová. Invocar o nome do Senhor, irmãos, compreende sacrifício. Então, Enos era um que oferecia sacrifícios ao Senhor, como Abel. Jesus é chamado de filho de Enos porque ele é o que se ofereceu em sacrifício para a expiação dos nossos pecados, se ofereceu ao Pai em nosso lugar. Amém? Por isso, o nome de filho de homem em Daniel é diferente de filho de homem em Ezequiel, por exemplo, que lá está escrito em hebraico, que é Ben Adam, ou seja, filho de Adão, um descendente de Adão, que é tão pecador quanto Adão. Ou seja, descendente de Adão significa que nasceu dentro da arapuca, não é? Que a serpente armou. Então, queridos, nessa região de Cesareia, de Filipe, Filipe era Herodes Filipe, era filho de Herodes o Grande. Ele criou essa cidade, fundou essa cidade para homenagear o imperador César Augusto. Por isso se chama Cesareia. E nessa cidade, bem ao pé do Monte Hermon, que fica ao norte do Mar da Galileia, havia uma gruta, uma caverna, que dava entrada para as profundezas da terra, que chamava Porta do Hades. Hades é o nome grego para o que hoje nós chamamos de inferno. Ou seja, quando a gente fala de inferno, a gente pensa de um lugar com um montão de fogo, com punição, castigo e tudo. O Hades não era bem assim. O Hades era um lugar onde os mortos estavam, e havia um lugar para os mortos que fizeram o bem, e havia um lugar para os mortos que fizeram o mal, e estavam lá as almas das pessoas que já morreram esperando um julgamento, esperando um juízo. Esse era o conceito de Hades na cultura grega. E esse lugar, nas profundezas da terra, era governado por uma divindade, assim se cria no panteão grego, que era uma divindade chamada Hades, que reinava nesse lugar. Então, as almas das pessoas que morreram, que estavam lá esperando o julgamento, elas estavam aprisionadas debaixo do poder da morte. Nessa caverna. Essa caverna estava na montanha, que é uma pedra grande, uma rocha. Então, esses escribas e fariseus, eles queriam saber quem Jesus era. Porque Daniel anunciou que viria um dos céus com as nuvens, semelhante a filho de homem, e ele se apresentaria ao ancião de dias, uma figura para Deus Pai, e colocariam uns tronos, e ele se assentaria, ia julgar para todo sempre, o reino dele não teria fim, e todas as nações da terra o adorariam. Ok? Então, isso no capítulo 7 de Daniel. E no capítulo 9 de Daniel, ele fala o tempo exato quando o Messias, o ungido de Deus, deveria vir.
Então, nessa situação aqui, nos dias de Jesus, você vê que, por exemplo, no Evangelho de João, eles mandaram perguntar para o João Batista quem ele era. Você é o Messias? Não, não sou. Então, quem você é? Você é Elias? Não, não sou. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Então, eles queriam saber quem era Jesus, porque Jesus fazia muitos sinais, muitos milagres. E quem tem poder de fazer muitos milagres, vocês se lembram de Moisés fazendo milagres diante de Faraó? Elias fez 8 sinais sobrenaturais. Eliseu pediu uma porção dobrada para Elias e fez 16 milagres. Então, quem tem poder de fazer milagres grandes assim é porque Deus é com ele. E Nicodemos veio para Jesus e falou, ninguém pode fazer tantos milagres como você faz se Deus não for com ele. Nicodemos já queria saber se ele era um profeta, mas queria saber se ele era um Messias. E Jesus, já sabendo isso, já respondeu, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Mas Jesus, nesse contexto aqui, eles pedem, os fariseus e os escribas e fariseus, eles pedem um sinal para Jesus, porque eles querem saber quem ele é. E Jesus fala assim, vocês sabem dizer, olha para o céu e sabe dizer se vai chover ou se não vai chover, e não consegue discernir os sinais dos tempos, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, senão o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Ele ressuscitaria no 3º dia. E depois Mateus insere no texto também uma fala que é de Jesus discutindo, falando para eles se acautelarem do fermento dos fariseus, dos escribas e fariseus, que é nada mais, está ali no texto para mostrar que os discípulos de Jesus não entendiam o que ele dizia. Em resumo. Então, Jesus, veja, eles estavam na região de Cesareia de Filipe. Então, havia essa gruta que eu falei para vocês, e aquela cidade ali era uma cidade onde havia muito pecado, muita idolatria ali. Ao lado dessa gruta havia um templo para adoração do imperador, porque o imperador se achava divino e o povo devia adorá-lo. Havia um templo para adoração de Baal. Baal requeria que as pessoas queimassem os seus filhos ou jogassem vivos no riacho que levava para dentro da caverna para ir para as profundezas da terra. Veja cada atrocidade, meus irmãos. E havia um deus naquela cidade que, antes de se chamar Cesareia de Filipe, se chamava Paneia, porque eles criam numa divindade chamada Pan. E esse Pan era metade bode e metade homem. Esse aí você podia dizer que era um cabra engraçado, né? Metade bode, metade homem. E ele requeria que o culto a ele fossem que homens tivessem intimidade sexual com cabras. Coisas horrorosas, pecados terríveis. E Jesus, ele saiu da área de Jerusalém, ele foi para Galiléia, porque ele não queria que procurassem matá-lo antes do tempo. Então, ele estava caminhando lá e já estava para voltar para Jerusalém, quando ele tem essa conversa com os seus discípulos. Veja, irmãos, eles estão caminhando na estrada, eles não estavam sentados numa sinagoga, nem em templo, nada disso, eles estavam caminhando. E quando o mestre caminha, os discípulos caminham atrás. Então, Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizem os homens, em geral, ser o Filho do Homem? A pergunta em português não está tão clara quanto no aramaico. No aramaico ele diz assim, quem dizem os homens que eu sou, sendo que eu sou o Filho do Homem? Perceberam a diferença? Sendo eu o Filho do Homem, o que os homens dizem que eu sou? O que Jesus está perguntando, na verdade, irmãos? Ele está perguntando qual é a minha... Ele não está pedindo o nome, porque ele já disse que ele é o Filho do Homem. Mas o Filho do Homem era um que ia ser rei de toda a terra e que todas as nações iriam servi-lo. Então, as pessoas deveriam entender, pelo profeta Daniel, que eles deviam adoração a Jesus. Eles não deveriam estar desafiando Jesus ou considerando como um profeta, mas deveriam adoração porque ele é o soberano de todas as coisas. Mas Jesus, eles dizem, né?
eles respondem para a pergunta de Jesus da seguinte forma, eles dizem, uns dizem que é João Batista, sabe, seu primo ali que parece com você, tem a mesma voz e tal, mesma ênfase ministerial. Outros dizem que é João Batista, que é Elias, né, que Malaquias falou que Elias vai vir. Outros dizem que é Jeremias. Jesus vira para eles e diz assim, mas e vocês? O que vocês entendem que eu sou, sendo o Filho do Homem? E Pedro rapidinho, Pedro era ligeiro, né? Pedro rapidinho vira para ele, tu és o Messias, porque Cristo, né? Aqui no texto está Cristo. Cristo é em grego, em hebraico é Messias. Tu és o Messias, o ungido de Deus, o Filho dos Deus vivos. Não são esses deuses aqui dessa cidade, que são imaginações humanas, que são imaginações demoníacas, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Tu és o Filho do Deus vivente, o autor da vida. Pedro declarou isso de Jesus. Imagina o Pedro pescador ali declarando isso de Jesus. Jesus teve aquela reação, né? Não que Jesus ficou surpreso, porque Jesus sabe todas as coisas, mas ele vira para o Pedro e diz, então, eu te digo, primeiro ele falou, bem-aventurado, veja, bem-aventurado é uma bênção celestial. Qual foi a bênção celestial? Vamos ver aqui. Simão Bar Jonas. Bar significa filho, então Simão, filho de Jonas, era o nome do pai do Pedro. Porque não foi carne e sangue quem te revelou. Veja, irmãos, essa figura de linguagem, carne e sangue, em hebraico, significa ser humano. Porque quando uma pessoa explicava alguma coisa, ele dizia que não, Rabino Hillel disse tal, Rabino Shammai disse tal, ou então Moisés falou tal coisa. Jesus está falando que não foi nem rabino nenhum que revelou a Pedro, que foi o Pai Celestial. Mas ele revelou Jesus para Pedro. Mas revelar Jesus para Pedro, revelar, irmão, significa tirar o véu para você ver a identidade, para você entender o que é. Ele revelou Pedro, ele revelou o Jesus em Pedro. Por quê? Porque quando Deus revela Jesus, que você tem o conhecimento do Filho de Deus, você tem o testemunho do Espírito Santo dentro de você, porque ele revela Jesus no seu coração, não é só no seu cérebro. Se ele revelar Jesus no seu cérebro, você só tem informação a respeito de Jesus, mas você não tem Jesus no coração. Nós vamos já ver por que Pedro tinha Jesus no coração aqui. Pedro, depois de ressuscitado, Jesus se aproximou de Pedro e perguntou, tu me amas? 3 vezes. Pedro ficou até chateado, porque Jesus perguntou 3 vezes se ama. Pai, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Por que fica me perguntando tanto? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro amava Jesus. E então foi o Pai que está nos céus que revelou Jesus para Pedro e em Pedro. Irmão, quando o Pai revela Jesus em você, não tem jeito de você não amar Jesus. Amém? Não tem jeito de você não amar Jesus quando Jesus é revelado em você, porque é revelada em você a beleza da santidade de Jesus. Mas o que é a beleza da santidade de Jesus, pastor? Normalmente, quando a gente fala da beleza da santidade, a gente fala da beleza da soma de todas as perfeições, de todos os atributos de Deus. Mas a beleza da santidade de Jesus também é que o Pai amou esse Filho de tal maneira, ele amou tanto esse Filho, que ele quis ter muitos outros filhos conformados à imagem dele. Romanos 8, 28 e 29. A beleza da santidade de Jesus é tão grande que o Pai olha para pecadores caídos, que o profeta Isaías chama de trapos imundos, e manda o Filho para a cruz, para transformar esses pecadores, para conformar esses pecadores à imagem do seu Filho. O maior deleite, nós encontramos isso em Isaías 46, 10, que o deleite do Pai é nos conformar à imagem de Cristo. Sabia disso?
que Deus ama, Deus se deleita, Deus tem grande prazer em nos santificar. Por isso que aqui, quando a gente vem adorar o Senhor, a gente vem sim, o Espírito Santo manifesta a glória de Deus em nós e nós proclamamos a glória de Deus de volta para Ele e para o mundo, mas quando nós viemos adorar ao Senhor, meus irmãos, prestem bem atenção nisso, por favor, nós viemos aqui para esvaziar-nos daquilo que nós somos como seres humanos, porque nós somos caídos e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas nós viemos aqui para nos esvaziarmos daquilo que nós somos como seres humanos, para que o Espírito Santo nos encha de Jesus Cristo. De maneira que se nós sairmos daqui da maneira que nós entramos, nós não adoramos. Adorar é também ser transformado para ser conformado à imagem de Cristo. Se a beleza de Cristo não se manifestar a você na pregação da palavra, não somente no que o pastor fala, mas no que o Espírito Santo fala para você quando a palavra está sendo pregada, de maneira que te transforme, que manifeste em você a beleza de Cristo, você não adorou. Não adorou como deveria, vamos dizer assim. Então, Jesus diz a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, né? Ou poderia ser assim também, também eu te digo que você é uma pedra. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Irmãos, aquela gruta que eu falei para vocês, a porta do Hades, ela ficava numa pedra. A montanha é uma pedra. Não é? E quando a gente fala rocha, por exemplo, não sei quem já foi no Stone Mountain, em Atlanta. Stone Mountain é uma rocha, assim, quando você a vê, ela tem 251 metros de altura. Para dentro da terra, ela vai mais umas 10 a 11 milhas. E o perímetro dela delimita uma área de 8 acres. É uma montanha de pedra. Sobre essa montanha de pedra, o Senhor está dizendo que vai edificar a igreja. Não a de Stone Mountain, mas a declaração da boca de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por que a pedra não é Pedro? Porque Petros, que ele falou, que Jesus falou, é uma pedra que você pode pegar na mão e jogar, você pode pegar uma escavadeira e carregar, mas uma rocha, como Stone Mountain, ou como o Monte Hermon, onde estava essa gruta, você não mexe nessa rocha. Ela é enorme. Ela não se move. Além disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a rocha. Pedro diz que Jesus é a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. Salmo 118 diz que Jesus é a rocha. Isaías diz que Jesus é a rocha. Não tem lugar na Escritura para dizer que Pedro era a rocha onde Jesus edifica a sua igreja. Então ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Portas do inferno está para nós aqui em português, mas no original está as portas do Hades. Ele está falando num lugar onde havia esse lugar, na montanha lá, essa caverna que era chamada de porta do Hades. Porque, se lembra, o Hades era um lugar onde as almas ficavam aprisionadas depois da morte. Jesus disse que as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Por que, irmãos, as portas do Hades não vão prevalecer? Ao longo da história, houve um morticínio muito grande, assassinato, martírio de santos do Senhor. E eles diziam que o sangue dos mártires é a semente do crescimento da igreja. Porque quanto mais crentes eles matavam, mais gente se convertia. Será que é isso que Jesus quis dizer? Com certeza, está valendo. Mas, irmãos, o que Jesus fez foi o seguinte: indo para a cruz, nos levando junto com ele para a cruz, porque Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Não é só Paulo, irmãos. Todos nós somos Gálatas 2:20, todos nós estávamos unidos a Cristo na cruz. Estávamos unidos a Cristo na sua obediência, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, e estamos glorificados com Cristo. Porque o apóstolo Paulo fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós já estamos glorificados com Cristo.
Obviamente que no futuro, quando nós entrarmos na presença do Senhor, depois daquele dia maravilhoso da ceia do Senhor com a sua igreja, nós vamos ter a ceia do Senhor daqui a pouco, nós vamos desfrutar disso numa dimensão diferente. Mas hoje, irmãos, nós já estamos glorificados com Cristo, nós estamos adorando ao Senhor hoje aqui, porque o Cordeiro verteu o seu sangue no nosso lugar. Ele levou sobre si não somente os nossos pecados, mas Ele nos levou junto consigo espiritualmente na cruz. E quando Jesus morreu e foi sepultado, Ele ficou debaixo do poder da morte, como os demais que estavam aprisionados debaixo do poder da morte. Mas Ele venceu a morte. Ele derrotou a morte. Aqui ele fala que o verbo que é usado aqui para designar que as portas do inferno não prevalecerão é um verbo muito forte. Ele quer dizer que a morte vai lutar contra, que vai guerrear contra, mas não vai conseguir vencer a igreja do Senhor Jesus. E não vai prevalecer, porque o Senhor Jesus estava debaixo do poder da morte, mas Ele venceu a morte. E como foi que Ele venceu a morte, irmãos? Qual arma Ele usou? Que equipamento Ele usou? Ele usou uma arma que é mais poderosa do que todas as ogivas nucleares juntas, que todas as explosões de todas as estrelas juntas. Ele usou a arma da beleza da sua santidade para vencer a morte. Ele usou a sua obediência para vencer a morte. Porque Ele foi obediente em todas as coisas. Presta bem atenção nisso. Porque foi com a sua obediência que Ele venceu a morte? Porque Ele não podia ficar debaixo do poder da morte. Porque a sentença de morte é dada por causa do pecado. Porque Paulo escreveu aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca tinha pecado, Ele não podia ficar aprisionado debaixo do poder da morte. Então o Pai o justificou e o ressuscitou. Por isso que em Apocalipse 1,18 fala que Ele tem o poder sobre a morte e o Hades. Ele tem as chaves da morte e do Hades. Ele é quem determina quem entra e quem sai do poder da morte. E da sua igreja, dos seus eleitos, nenhum vai ficar debaixo do poder da morte, porque a vontade de Deus se cumpre, o propósito de Deus se cumpre. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e a morte não tem poder, o inferno não tem poder de desfazer a nossa eleição em Cristo. E Jesus disse também a Pedro que eu te darei a chave dos reinos dos céus. Interessante, né, irmãos? Tem muita figura aí de Pedro lá em cima com a chave na porta do céu, né? Diz que você chega no céu e vai perguntar para Pedro, não sei o que tem. Balela. Conversa. Não é isso que o texto está dizendo aqui. As chaves do reino dos céus, eu imaginava, irmãos, lendo a Bíblia, né? Cresci na igreja, viu? Chave do reino dos céus, eu imaginava que fosse o Espírito Santo. Porque em João, quando ele fala para receber o Espírito Santo, ele dá a mesma... ele outorga o mesmo poder que ele está dando aqui a Pedro. Então, eu achava que era o Espírito Santo. Mas, na tradição reformada, se crê que a chave dos reinos dos céus é a pregação do Evangelho e a disciplina na igreja. No governo da igreja, o exercício da disciplina e a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é parte das chaves, mas é a pregação do Evangelho e o exercício da disciplina na igreja. Então, aí você pergunta assim, espera aí, pastor, eu acho que eu li em outro lugar que ele deu a chave do reino para os outros apóstolos também, para a igreja também. Irmão, se você ler Mateus 18, ele está falando no contexto da igreja que ele dá as chaves do reino do céu, porque a igreja também prega o Evangelho. Não é? Mas a igreja, em Mateus 18, ele está falando ali da liderança da igreja. Deus deu as chaves do reino aos apóstolos e depois os apóstolos passaram aos presbíteros. Então, nos dias de hoje, a chave do reino dos céus está na mão dos presbíteros, seja presbítero docente ou presbítero regente. Porque
Somos nós que pregamos o Evangelho, somos nós que governamos a igreja exercendo a disciplina na igreja. E tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Talvez você tenha uma tradução que diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas não é assim. O texto deve ser propriamente traduzido como o que você ligar na terra terá sido ligado anteriormente no céu. A chave serve para abrir a porta. O Espírito Santo, com o novo nascimento, abre a porta do reino dos céus para você entrar. E se o cara quiser ser muito desaforado e viver no pecado e tudo mais, a igreja chama para disciplinar, tenta corrigir o caboclo, mas se ele for muito teimoso e não quiser mesmo, ele está mostrando que ele não é de Cristo, então ele é cortado da comunhão da igreja. Então, está dentro ou está fora, de acordo com a autoridade dada pelo Senhor Jesus, mas é o que foi determinado no céu que o Espírito Santo causa a liderança da igreja a fazer aqui. Por isso que sempre exercemos a disciplina na igreja e a pregação do Evangelho debaixo da direção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo causando aqui aquilo que já foi determinado no céu. Então, irmãos, ele mandou aos discípulos que não dissessem que ele era o Cristo. A gente lê em outras partes do Evangelho que as pessoas descobriram, ele é o Cristo, então já queriam ungí-lo, porque eles imaginavam. Veja, foi prometido o Messias ungido a Davi. Ele seria como imperador, né? Eu falei para vocês de Daniel 7, que ele foi colocado uns tronos no céu, irmão. Não é coisa de homem, é coisa de Deus. Então, ele seria um imperador mundial, digamos assim. Seria maior do que Davi e Salomão, porque Davi e Salomão, os reis daquela região toda, pagavam tributos a eles. Mas Jesus, todos os povos da terra, o Filho do Homem, vão adorar o Filho do Homem. Então, Jesus, para não arranjar problema, né, de gente vir querer coroá-lo como imperador da terra, ele já pediu para não contar que ele era o Cristo. Então, a partir desse momento, Jesus começa a revelar quem ele é como Filho do Homem. Lembra que começamos o capítulo com as pessoas querendo saber quem é Jesus. E ele pergunta para os discípulos quem as pessoas diziam que ele é, e depois perguntam para eles mesmos quem vocês dizem que é o Filho do Homem. Agora ele começa a revelar quem ele é. Ele fala que ele vai para Jerusalém e ele vai padecer dos anciãos. Quem são os anciãos? Os anciãos são aqueles 70 presbíteros do Sinédrio que governavam Israel, dos anciãos dos principais sacerdotes, que eram Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, né? E dos escribas, 3 grupos que representavam o poder de Israel. E ele ia ser morto. Então, primeiro ele ia sofrer, ia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas, irmãos, vejam, deixa eu te perguntar isso. Você já teve a experiência de você estar falando uma coisa com uma pessoa e ela está com a cabeça no outro lugar? E você fala para ela abrir a janela, ela vai e abre a porta, por exemplo? Já aconteceu com você? Muitas vezes você está falando uma coisa, a pessoa está ouvindo outra coisa, não é? Não ouve direitinho o que você falou. Quando Jesus falou aqui que ele ia ressuscitar no 3º dia, eu não sei como os apóstolos entenderam isso, porque a Bíblia não nos diz, mas eu fico imaginando, será que eles entenderam que Jesus falou que ele ia morrer e ressuscitar na ressurreição do último dia? Que Daniel falou também, no capítulo 12, que até Marta fala, Senhor, eu sei que o Lázaro vai ressuscitar no último dia, né? Eu não sei se eles não entenderam direito a questão do 3º dia, mas o Pedro, veja bem, meus irmãos, Jesus vai falando e os apóstolos vão caminhando atrás dele, tá certo? O Pedro, vamos entender a dinâmica do texto. Jesus está caminhando, os apóstolos lá atrás, o Pedro saltou na frente dele, trouxe a parte, para não desrespeitar o mestre, ele trouxe a parte do grupo e falou, Senhor, tem misericórdia de ti. Nós estamos achando que o Senhor vai ser o grande imperador. Olha, o Senhor me deu a chave do reino aqui, eu já estou sendo que eu vou ser o primeiro no reino, que nem Daniel foi na Babilônia, ou José foi no Egito.
o Tiago e o João aqui já vieram pedir para o primeiro e o segundo no reino, nós estamos esperando que o Senhor vai ser o grande Messias mundial. A gente está até preparado aqui já para ser primeiro-ministro. O Senhor fala que vai para Jerusalém morrer. Não, peraí, o Senhor não merece isso, não. Não vai fazer isso, não, de jeito nenhum. Jesus tem uma reação que o Pedro não esperava. Eu não esperava isso. Eu não esperaria isso se eu fosse o Pedro, né? Pedro diz que de modo nenhum acontecerá isso. Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Mas, pastor, não faltou um S aí na sua palavra? Irmãos, a gente tem a palavra aqui em português, Satanás, porque vem do grego, mas a palavra não é original da língua grega, a palavra é original da língua aramaica, que é a língua que eles falavam, especialmente ali em Cesareia. Eles falavam a língua aramaica, mas em Israel também, se não estivesse no templo, ou sinagoga, ou falando da palavra de Deus, eles falavam em aramaico. E em aramaico, a palavra Sataná significa opositor, inimigo, adversário. Então, irmãos, eu também cresci pensando nessa palavra, sabe? A gente ouve a pregação na igreja e tal, desde criança. E eu fiquei pensando, mas peraí, Jesus chamou Pedro de Satanás? Mas que jeito? Será que foi? O que você acha, irmão? Você acha que Jesus chamou Pedro de Satanás? Jesus tinha acabado de falar, bem-aventurado és. Bem-aventurado é uma palavra que, em hebraico, determina uma bênção celestial. Então, irmãos, como que Jesus fala que ele é bem-aventurado, que recebeu uma bênção celestial? Que o Espírito Santo revelou Jesus, que Deus revelou Jesus nele. Ele não podia estar falando que o Pedro era Satanás. Ele não podia estar mudando a identidade do Pedro. Então, primeira opção não é. Jesus não chamou o Pedro de Satanás. Segunda coisa, será que o Pedro estava endemoniado? Com Satanás no couro dele? Não, irmãos. Porque o Espírito Santo acabou de revelar Jesus no coração dele. Ele é do Senhor Jesus, ele não está possesso. Ué, pastor, se não é essa, nem a primeira, nem a segunda, então deve ser a terceira. Será que Jesus estava falando com o Satanás, então? Olhando para Pedro e falando com Satanás? Também não, irmãos, porque o texto não permite isso. O texto fala que ele falou com o Pedro. Então não entendi, pastor. Eu também não entendi por muito tempo. Mas o que Jesus está falando assim, o lugar do discípulo é atrás do mestre. Você veio para a minha frente para me repreender? Volta para trás para a posição de discípulo, porque você está sendo um opositor da vontade de Deus para a minha vida, que é eu ir para a cruz para a salvação dos eleitos de Deus. Pedro estava se opondo à vontade de Deus nesse momento. Como é possível, irmãos, o Espírito Santo acabar de revelar Jesus na pessoa? Ele ama Jesus, ele está naquele primeiro amor com o Senhor Jesus. Como é possível ele ir contra aquilo que Deus escreveu no livro da vida do Cordeiro na eternidade? Como é possível isso, irmãos? É possível? Irmãos. Está aqui no texto. Nós também fazemos isso. Como que nós fazemos? Vamos voltar lá no Adão. Vamos voltar na arapuca aqui que a serpente armou para o Adão. Deus falou, não come da fruta. E ele passou para Eva, não sei se ele não falou direito, que a Eva já foi falando para a serpente que para não comer da árvore que está no meio. A árvore que estava no meio era a árvore da vida, né? Mas não pode nem tocar na árvore. O diabo estava testando a Eva para saber o quanto ela tinha se apegado com firmeza à palavra de Deus. Quando ele viu a brecha, ele jogou a arapuca dele. Não é assim não, menina. Você pode comer que não vai ter BO, não. Vai ser tranquilo, pode comer. Você tem que ser mãe de muitos filhos para poder ver o cordeiro que vai para a cruz. Como é que você vai morrer? Você não vai morrer, não. Então ele lançou na Eva, e a Eva engoliu, literalmente, e passou para o Adão, e o Adão comeu também. O Adão pensou assim, olha, eu fazer o que Deus quer é o que eu sempre fiz, mas agora está na hora de eu fazer o que eu acho melhor para mim.
Irmãos, nesse texto aqui, esse aqui é o centro do texto, eu preciso da sua atenção agora. Porque isso aqui é o centro desse texto. Jesus falou que ele não está pensando os pensamentos de Deus, mas está pensando os pensamentos do homem. Ele falou, você me serve de escândalo. Escândalo, eu chamei aquela pecinha azul ali de escândalo, porque escândalo em grego é aquele gatilho da armadilha que faz o animal cair na armadilha, né? Na verdade, outras traduções falam que você é pedra de tropeço para mim. Mas, por que Mateus usou um verbo aqui que é muito forte? Não é só assim que ele não está pensando os pensamentos de Deus, irmãos. É que o coração dele não está engajado nos pensamentos de Deus. Esse verbo é muito forte. Ele diz que é uma coisa de coração, não é de mente. Então, vejam, meus irmãos, nos dias de Jesus, a gente vê em Atos 17, Paulo debatendo com os epicureus e com os estoicos. O que dizia o epicurismo? Começando 4 séculos antes de Cristo, o Epicuro, ele dizia que o propósito da vida, prestem bem atenção, meus irmãos, o propósito da vida é prazer. Você tem que ter prazer na sua vida para você ser feliz. Prazer, em grego, é a palavra hedonê. Daí surgiu a linha filosófica chamada de hedonismo. Thomas Jefferson, um dos que escreveram a Constituição dos Estados Unidos, era hedonista. Por isso, na Constituição dos Estados Unidos, dá direito às pessoas de perseguir, de lutar pela felicidade. Irmãos, a felicidade que satisfaz os desejos da carne é inimiga de Deus. Não diz João, filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo estão, porque se a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, irmãos, o hedonismo significa você fazer aquilo que te dá prazer. Elimina dor e sofrimento e busca prazer e felicidade. O estoicismo diz que você tem que fazer aquilo que é melhor. O que dá o melhor resultado é o que é certo. Se deu o melhor resultado, isso é de Deus, né? Às vezes as pessoas fazem algumas coisas que são duvidosas, mas dá um bom resultado, então diz que é de Deus. Pedro estava pensando assim, rapaz, Jesus vai para a cruz, vai enfrentar dor e sofrimento. Num pensamento hedonista, não pode acontecer isso. No pensamento estoico, não vai dar bom resultado. Tem uma linguagem atual no Brasil que diz assim, vai dar ruim. Né? Eu não acostumei com isso, eu saí do Brasil faz 25 anos, quando eu vi essa expressão dar ruim, eu achei tão engraçado. Mas eu adotei. Vai dar ruim você ir para Jerusalém, Jesus. Não é assim, não é por aí. Mas Jesus foi para a cruz e deu ruim, não é? Sofrimento, dor, morte, mas deu bom também, porque era essa a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, o nosso critério não é felicidade, não é prazer, o nosso critério é, em todas as coisas, fazer a vontade de Deus, porque essa é a beleza da santidade de Jesus. Mas a beleza da santidade de Jesus não é somente fazer a vontade de Deus. A beleza da santidade de Jesus é você ter o maior deleite, o maior prazer da sua vida, fazer a vontade de Deus. Os nomes em Israel, naquele tempo, o seu nome significava quem você é. Por exemplo, Davi significa amado. Mas quem foi que ouviu o testemunho lá do céu? Tu és o meu filho amado. Jesus. Davi foi escolhido no lugar de Saul porque ele era o homem segundo o coração de Deus que faria toda a vontade de Deus. Mas Davi, tudo o que ele fez foi a vontade de Deus? Foi não. Foi não. O Salmo 78 fala que ele foi pastor de Israel, que ele foi fielmente, que pastoreou segundo o seu coração, mas Davi teve coisa que ele fez que foi além da vontade de Deus, pecados graves. Irmãos, filho na Bíblia é aquele que faz o que vê o pai fazendo.
É uma das definições de filho. Filho é o que faz o que vê o pai fazendo, ou o que aprendeu com o pai. Quando falamos que Jesus é filho de Davi, é porque Davi foi o homem que foi dito que faria a vontade de Deus. Mas quem é o homem que fez toda a vontade de Deus e só a vontade de Deus? Nosso Senhor Jesus. Mas ele não somente fez toda a vontade de Deus, mas ele fez disso todo o prazer dele, com todo o deleite do coração dele, fazer a vontade do Pai. Mas, irmãos, nós estamos unidos a Cristo. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E Paulo já disse, porque eu sou crucificado com Cristo, nós somos um com Jesus. Nós temos que assumir essa unidade com Jesus e deixar o Espírito Santo formar Cristo em nós. A beleza de Cristo em nós. Irmãos, nós não conseguimos adorar ao Senhor se a gente não visualizar, se a gente não enxergar a beleza da santidade de Cristo. Você se lembra? Você se lembra antes de você casar? Quando você conheceu a pessoa com quem você se casou? Como é que foi que você começou a amar essa pessoa? Você viu uma beleza nela. Você começou a abrir o seu coração e deixou essa beleza começar a encontrar espaço em você. E isso foi crescendo em você, até que vocês se casaram para ser uma só carne, como diz a palavra. Em Cristo também, nós visualizamos a beleza da santidade, nós amamos a beleza da santidade e o Espírito Santo vai formando a beleza da santidade de Cristo em nós. A beleza da santidade de Cristo é o Espírito Santo manifestar as virtudes da natureza divina em nós. Amor, alegria, paz. Conhece a lista de Gálatas 5:22. E é também a obediência, o maior prazer em obedecer à vontade de Deus. O maior prazer em obedecer à vontade de Deus é chamado de temor filial. Temor servil é temor de escravo, é temor de servo, é temor de quem tem medo de ser punido. Mas o temor servil, irmãos, o temor filial, desculpem, é o temor do filho. Ele não quer desagradar o pai porque ele ama o pai. Por isso ele se alegra em fazer a vontade do pai. É o maior deleite da vida dele. Você pede para ele roubar alguma coisa, para ele ser desonesto, ele fala, não dá. Eu não sou isso. Eu sou um com Cristo. Está no meu DNA, eu não consigo fazer isso porque eu sou um com Cristo. Se eu estivesse somente na minha carne, eu faria, mas sendo um com Cristo, eu não posso fazer, não consigo. Então, meus irmãos, lá no Éden, o Adão escolheu fazer a vontade dele em vez de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus estava sendo tentado, o Satanás mostrou para ele todos os reinos da terra e falou, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Sem você precisar ir para a cruz. Sem dor e sofrimento. Eu te dou todas essas coisas. De onde veio o hedonismo? De onde veio o utilitarianismo? De onde veio o humanismo? De onde veio o estoicismo? Todos pensamentos que se opõem à vontade de Deus. Não me entendam mal, essas linhas filosóficas têm coisas boas, mas têm coisas que são essencialmente contra a vontade de Deus. E o que está aqui em questão nesse texto é que Pedro escolheu pensar os pensamentos dos homens. Pedro foi hedonista, foi estoico, foi humanista, foi utilitário, mas ele não estava pensando os pensamentos de Deus. O discípulo do Senhor Jesus, meu irmão, segue não somente com os passos do Senhor Jesus, mas ele segue com o coração o Senhor Jesus. Nós pensamos os pensamentos dele. Por isso, em Deuteronômio 6,4, o Senhor disse, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. No Salmo 119, o salmista fala, quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Ele medita dia e noite na palavra de Deus. E eu vou encerrar com essa parte aqui, meus irmãos. O Senhor disse,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu cresci pensando, o Senhor Jesus, ele não tinha sido crucificado, por que ele está, antes de ser crucificado, ele está falando, toma a sua cruz e me siga? Irmãos, a cruz era um símbolo de vergonha, de punição, que Roma impunha. Quando Jesus estava carregando a cruz, fraco, não tinha dormido a noite anterior, não tinha comido, começou a cair carregando a cruz, e o soldado romano olha, vem o Simão, né? Cireneu, morenão, grandão, parecendo com Emerson, e o soldado põe a mão no ombro do Simão e fala, Roma constrange. E o Simão fala, o que Roma quer? Leva a cruz de Cristo. Nessa manhã, meus irmãos, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está nos dizendo, o amor de Cristo nos constrange. E nós sabemos o que Deus quer. Toma a sua cruz, nega a si mesmo e me segue. Por que, meus irmãos? O Senhor Jesus fala que quando Ele vier com seus anjos, aquele que escolheu ser hedonista, viver para fazer a sua própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, ele vai perder a sua alma. Mas o que perder a sua vida, não escolhendo fazer a sua vontade, mas fazendo a vontade do Pai, ele vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está, toma posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Meus irmãos, isso aqui precisa mudar a nossa vida de oração. Nós não podemos ser hedonistas, nós não podemos viver pensando em fazer a nossa própria vontade, mas que seja o nosso maior deleite fazer a vontade de Deus. Quando nós viemos aqui para adorar o Senhor Jesus, nós viemos com o nosso coração preparado para o Espírito Santo formar Cristo em nós. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós devemos pensar que nós estamos comendo o corpo e o sangue de Cristo, figuradamente. Porque Ele foi para a cruz no nosso lugar. Ele não vai nos punir como Roma punia levando para a cruz, mas Ele nos levou para a cruz espiritualmente junto com Ele. Ele já pagou por os nossos pecados, Ele já nos deu vida, nos deu um novo coração, nos deu um novo espírito, nos pôs o seu espírito, e Ele está conosco até a consumação dos séculos, e Ele vai estar conosco pela glória eterna. Então, isso precisa mudar a nossa vida. Nós precisamos orar todos os dias. Pai, me capacita, me ajuda a amar, a me deleitar. O maior prazer da minha vida ser fazer a Tua vontade. Mesmo que eu tenha que sofrer, para que seja tudo para a glória do Teu nome. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome por essa palavra. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos.